Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, querido amigo, querida amiga psicóloga, a nossa sequência de vídeos aqui para te ajudar nesse processo de atendimento psicológico desse público que é tão singular, que são os nossos queridos adolescentes e adultos jovens. Bom, a pergunta que foi feita lá no nosso WhatsApp do Lab Adolescer, eu fiz uma enquete por lá, perguntando qual era a maior dificuldade dos amigos psicólogos daquele grupo em relação ao público adolescente. E a enquete que saiu assim disparada foi a dificuldade de fazer com que os pais se conectem ao processo do adolescente. Que essa família se torne mais participativa, mais atuante aí na psicoterapia. Então, esse vídeo, ele vai ser focado nisso. Lembrando de antemão, pessoal, se você começou a seguir esse perfil agora, esse perfil ele tem uma sequência cronológica. Eu comecei desde o iniciozinho, porque realmente foi um perfil que eu pensei em contribuir de alguma forma com a psicologia para ajudar vocês que estão aí nessa caminhada. Eu tenho 18 anos já de atuação clínica com esse público, então eu quis dividir de uma maneira gratuita mesmo por aqui, para que a nossa psicologia ela possa ser levada para o mundo e para a nossa sociedade de uma forma correta, que a gente possa aí se valorizar enquanto profissionais. Então vai lá, volta lá nos vídeos anteriores e vai seguindo a nossa sequência. Então vamos nós começar. Nossa, primeira pessoa que normalmente, comumente, eu acho que digo 99,9% quem procura primeiramente esse atendimento psicológico para os adolescentes são as mães. Eu não sei você, mas normalmente quando me chega, eu quero saber valor, quanto é, meu filho tá passando por essa problemática, normalmente são as mães que entram em contato. E eu digo, gente, a conexão com essa família acontece lá nesse primeiro contato, com a tua empatia, com o teu acolhimento. E um dos pontos que eu vou fazer aqui uma ressalva, tá? Se você estiver seguindo aquele marketing chato que é vendido por aí para que você lote a agenda, pelo amor de Deus, para de fazer isso. Não há coisa mais chata. Não há coisa mais chata do que você estar querendo agendar uma consulta e aquela pessoa ficar embromando, me fale mais, e isso, e aquilo outro. Gente, vamos cá para nós. As pessoas têm pressa, as pessoas não querem ficar de lero-lero, ou muitas vezes não têm paciência para ficar te respondendo aquele catatal de coisas que você está querendo ali. Primeiro ponto, oi, tudo bem? Bom dia, boa tarde, seja empático, quero informações, funciona dessa forma. Se possível, já tenha algum materialzinho para que você não tenha que ficar digitando aquilo ali constantemente. Fale sobre os seus valores, fale de como o tempo da sessão, o básico, gente, tá? Se você atende por plano, se você não atende por plano de saúde, como funciona o processo. E aí é que está, muitas vezes essas famílias podem estar vindo pela primeira vez para você. Pode não ter nem consciência. Tem gente que se assusta. Nossa, tantos reais por sessão? É tudo isso mesmo? Por quê? Acha que às vezes só vai uma vez como vai para o médico. E aí a gente precisa psicoeducar essas pessoas de como é que funciona. Olha, o processo é semanal ou quinzenal, dependendo da demanda do paciente. Eu atendo dias fixos, esse horário vai ficar reservado para o seu filho, para sua filha. O valor da sessão é tanto. Ai, Kedna, a pessoa me questionou se eu não faço desconto, se é esse mesmo valor. Gente, então não vai ficar persuadindo a pessoa a te querer. Ou ela tem condições de te pagar e de fazer a sessão de psicoterapia com você, ou ela não tem. Eu digo que é igual aquela lei de Brooke, se é para dar errado, dá errado desde o início, né? Então a gente não vai cometer essa gafe, tá? O teu valor é esse, se respeita enquanto profissional. Se essa família puder pagar, ótimo. Se essa família não puder, tudo bem, existem outros profissionais que cobram mais barato. Mas, Kedna, eu tô desesperada.
Não tem, teu horário na agenda. Calma, calma, não se desespera, porque se você se desesperar, você pode cometer um grande erro, que é estar cobrando mais barato, se desvalorizando no mercado, e aí a gente precisa ter consciência, tá? De uma coisa, se você não se valoriza enquanto profissional, ninguém mais vai te valorizar. Você precisa fazer a contabilização dos cursos que você fez, dos livros que você comprou, da sua própria terapia, da supervisão clínica que você paga também para fazer um trabalho de excelência. Então, tudo isso tem um custo que deve estar ali embutido sim nas suas sessões. Se você cobrar mais barato, quem que vai custear tudo isso? Entende? Então, não vai aparecer. Vai sim, quando você tiver um posicionamento correto de mercado, não vai te faltar pacientes. Essa crença da falta, ela precisa ser trabalhada na sua terapia, hein? Trabalha isso, tá certo? Então, o respeito precisa começar aí desde esse primeiro encontro. Isso dá aquela sensação, gente, para a família dizer assim, nossa, que profissional seguro, firme. Ele não fica titubeando, ele não fica, e aí, vamos fechar? Aquela coisa de insegurança e de desespero, não. Você precisa, desde o início, transmitir essa segurança para essa família que te procura. Eles não estão pegando um profissional recém-formado, eles estão pegando um profissional que já tem tempo no mercado. Ou até mesmo se você for recém-formado, ninguém precisa saber disso, não. Mas o posicionamento precisa ser de um profissional que acredita em si mesmo. A pessoa podendo pagar, ela com certeza vai fechar o processo de psicoterapia com você. A pessoa não podendo, não tem problema, vem outro que pode, tá certo? Então toma consciência disso aí desde já. Confirmou, faz esse acompanhamento, faz o cadastro desse paciente. Eu aproveito sempre no início para essas coisinhas chatas. Pega esse cadastro, nome completo, nome dos pais, data de nascimento, endereço com CEP. Essa parte principal da ficha já fica feita, pronta, para que você não precise perder tempo com isso lá na primeira sessão com a família. Um dia antes, isso é importante que você pontue. Olha, quando chegar próximo à consulta dela ou dele, eu vou mandar para você uma chamada, né? Eu vou, olha, amanhã passando para confirmar a sessão do fulaninho de tal, amanhã tal hora. Gente, essa confirmação, ela precisa existir. Muitas vezes a família é sobrecarregada com inúmeras coisas, tá? E tem profissional que quer que a família simplesmente lembre de tudo. Não, você pode fazer isso. Inclusive, tem alguns aplicativos que fazem isso de maneira automática. Basta você buscar aí no Google. Mas é importante esse carinho. Olha, passando para lembrar que amanhã será o nosso encontro. Fulaninho de tal não vem. Será o nosso primeiro encontro. Estarei aguardando por vocês, né? Outro fato que também remete à empatia. Nesse primeiro encontro com a família, gente, o rapport precisa acontecer, essa conexão precisa acontecer, e não é só com o teu paciente adolescente, não. Essa família precisa se sentir segura. Lembra que o bem mais precioso da vida dessa família é esse filho, essa filha, e eles estão te entregando ali, eles não sabem o que está acontecendo nas sessões de psicoterapia. Se essa família não confiar em você, o processo não flui, meu amor. Não adianta você conquistar o adolescente e não conquistar a família, não. Você precisa conquistar. Então, a gente precisa ter esse discernimento. Recebeu a família, separa um tempo adequado. Não vai... eu marquei essa família e já tenho um paciente 50 minutos para a escuta dessa família. Pelo amor de Deus, não faz isso. Sempre que eu preciso atender família, eu sempre separo no mínimo 2 horários e me organizo de forma que não atrapalhe a terapia do paciente seguinte. Porque eu sei que a família é demandante. Muitas vezes tem uma mãe que fala muito, ou um pai que fala muito, ou às vezes acontecem situações que a gente precisa estar preparado no set terapêutico nesse primeiro encontro.
Então, normalmente, quando vem, se vem o pai, ou se vem a mãe, ou se vem a avó, a gente precisa estar aberto para a escuta. Esse é um momento de escuta. Não é um momento de você estar preocupado ali com a tal da anamnese, não. Depois a gente fala sobre ela, inclusive tem um vídeo falando sobre essa tal da anamnese por aqui no canal, tá? Basta você procurar. Mas é importante que nesse primeiro encontro você esteja presente e conectado para escutar. E aí que é importante, nesse momento a gente não vai fazer pontuação de crítica não, de forma alguma. Ah, mesmo que seja um contexto assim gritante, a gente não vai fazer pontuações aí nesse momento. Esse primeiro momento com a família é de acolhimento, de escuta empática, até mesmo para você observar, olha como a mãe é, olha como o pai é, como funcionam. O relacionamento, a gente dá para perceber muita coisa nesse encontro. Se os pais são bem conectados, se a família é bem ajustada, se existe alguma instabilidade emocional, se um espera o outro falar, se são agressivos ou não. E aí a gente precisa ter essa flexibilidade cognitiva, né? Porque quase acaba sendo aí uma terapia de casal muitas vezes quando esses pais chegam. Se são pais que já estão assim no extremo, pode haver acusação e você vai ter que ser um pouco mediador aí. Haja paciência, isso mesmo, haja flexibilidade no processo. Eu já passei por várias situações extremamente delicadas, mas que com essa flexibilidade cognitiva, nem punindo por um, nem punindo por outro, a coisa fluiu e precisa fluir bem. Eles precisam realmente se sentir acolhidos. Kedna, mas pelo amor de Deus, eu não consegui pegar todas as informações nesse primeiro encontro. Calma. Um dos fatores que faz com que a família se conecte com você é justamente vários encontros posteriores de feedback com essa família, que muitas vezes não acontecem, tá? A gente vai conversar sobre esses feedbacks aí também, ok? Então, assim, teve esse primeiro encontro, se conectou, ótimo, bacana. Um ponto que eu vou dar um pulo de gato aqui que ninguém te conta. Ninguém te conta, ninguém vende esse material por aqui não, mas eu vou te dar esse pulinho de gato. Cria um grupo no WhatsApp para essa família. Kedna, meu Deus, mas eu vou pontuar, vou sair da ética, eu vou contar nesse grupo o que aconteceu nas sessões. Não, de forma alguma. Mas esse grupo que eu chamo grupo de orientação parental dá aquela sensação para os pais de que eles também estão fazendo parte. Porque eles vão deixar um adolescente no consultório e eles não sabem o que está acontecendo, o que está sendo conversado, que ações estão sendo feitas. E isso é importante, meu povo, para a gente ter essa vinculação de laço. Normalmente, o grupo de orientação parental, eu coloco os pais. Se os pais desejarem, por exemplo, se tiver um irmão mais velho ou irmã mais velha, a gente também insere. Mas lá a gente vai estar fazendo pontuações, dando dicas, postando ideias de livros, sugestões, material que essa família possa usar de repente para estar trabalhando com esse adolescente em casa, né? Um cronograma, uma agenda, a gente pergunta como é que tá na escola, como é que foi essa semana, ou seja, essa interação continua existindo. Kedna, lá nesse grupo, eu vou colocar sobre o que o paciente falou na sessão? Não. Lá eu vou fazer pontuações chaves, lembrando sempre da ética. E é algo que é importante que você remeta para o adolescente desde o início. Olha, existe um grupo de orientação parental, porque você, como sendo uma pessoa de menor, eu preciso, enfim, estar repassando alguns pontos importantes para os seus pais. Mas jamais eu irei estar quebrando o sigilo com você. Esses grupos não são para em nenhum momento eu estar enredando de você, falando o que você me contou aqui na sessão, tá? Isso precisa ficar firme e forte para o teu adolescente entender que você não está enredando dele, mas sim você está fazendo pontuações que irão ajudar esses pais a tratá-lo de uma melhor maneira, ok? Então isso ficou claro. Então o grupo de orientação parental no WhatsApp, gente, é uma fonte de conexão, tá? A escuta também desses pais, nossa, como ficou difícil, foi assim, foi assado, não deu certo, tá. Se houver necessidade,
E é lá nesse grupo terapêutico também, a gente chama esses pais para um atendimento, para uma sessão que eu chamo sessão de feedback. O que foi feito, nós estamos utilizando essas técnicas, a demanda que vocês nos trouxeram foi de ansiedade, foi de automutilação, estamos tentando desta forma. O que vocês estão fazendo em casa, o que pode ser modificado, tá? Essa sensação de pertencer e de que está sendo apoiado e orientado é extremamente importante para que a gente consiga uma conexão com a família. Eu vou dar um feedback aqui para vocês de algo que aconteceu comigo em vários momentos, tá? Com os meus filhos. Eu já passei por inúmeros psicólogos que atenderam meu filho mais velho. E uma das coisas que mais me inquietava era justamente essa falta de conexão. Muitas vezes eu ia para as sessões de feedback que aconteciam, mas eu não recebia nenhum feedback. Eu sempre levava as demandas, e olha que muitas vezes eu dizia, olha, mesmo eu sendo psicóloga, não me vejo como psicóloga aqui, me veja como mãe do Tiago, né? Se eu estiver cometendo alguma gafe, se eu estiver fazendo alguma coisa de errado, o que a gente puder melhorar, me fale. E muitas vezes não acontecia nenhuma troca, nenhuma informação, nada, gente, nada. Simplesmente era um espaço onde o psicólogo se sentava ali, ficava nos escutando, falava algumas amenidades e enfim a gente saía. E a sensação minha como mãe era de literalmente um vazio. Gente, pelo amor de Deus, será que essa pessoa não tem nenhuma informação bacana que possa me dar? Nenhum feedback, nenhuma ideia? Porque mesmo eu sendo psicóloga com entendimento da área, muitas vezes a gente se cega quando é em relação aos nossos filhos. Então eu ficava muito na expectativa desse feedback. E foi por causa justamente dessa sensação que eu comecei a pensar e a me colocar no lugar desses pais. Quando a gente busca a ajuda de um profissional, como o próprio nome diz, a gente está buscando esse help, essa ajuda, esse norte, essa orientação. E se você não dá, muitas vezes essa família vai sair como eu saía, desse vazio, achando que a psicoterapia não está surtindo o menor efeito, que a gente não vê uma evolução, que o psicólogo, não, mesmo tendo todo um know-how de livros que ele diz, ele não consegue te dar um feedback sequer. Gente, pelo amor de Deus, vamos parar de ter medo de dar feedback. Vamos parar com esse medo de entrave. Ah, eu não quero ferir o código de ética. Faz uma análise do que é o ferir o código de ética. Você fazer apontamentos para a família do que está acontecendo e de como essa família pode melhorar, isso não é ferir código de ética. Pelo contrário, isso é terapêutico, tá? O teu papel não é só ficar escutando aquele adolescente e dizer, seus pais realmente são ruins. É realmente por isso, por isso, por isso. Não, teu papel também é de ajudar essa família a se conectar. Esse adolescente convive nesse lar com esses pais. Então, se você não dialoga com esses pais o mínimo necessário, como é que pode haver o entendimento de que é necessária alguma mudança? Nosso papel também é de orientar essas famílias. Então, por isso que é importante que você entenda. Quando você vai atender um adolescente, você não está atendendo somente o adolescente. Você também está acolhendo essa família que chega. Não tem como a gente fazer essa cisão no sistema. É isso que precisa ficar bem claro aqui. Se eu quero ter uma família participativa no processo de psicoterapia do meu adolescente, eu, enquanto psicólogo, preciso também me fazer participativo. Não quer dizer que eu agora vou ficar toda semana enchendo o saco deles? Não. Mas tá lá o grupo. De tempos em tempos, não precisa ser toda semana, mas de tempos em tempos faz uma pontuação. Olha, vem percebendo que fulaninho está melhorando, está apresentando uma evolução no quadro. Vocês conseguem perceber esse movimento também em casa? Existe alguma demanda? Oi, pessoal, tudo bem? Como é que nós estamos? Faz um tempo que a gente não se fala. Gostaria de ter um feedback de vocês. Como é que está fulano em casa, na escola? Tem visto alguma melhora?
né? Conversei com o psiquiatra, isso também é um outro ponto extremamente importante. Todo movimento que você tiver em relação ao seu adolescente, seja visita escolar, visita ou qualquer comunicação com o psicólogo que está fazendo avaliação neuropsicológica, com o psiquiatra que acompanha, você precisa dar um feedback para essa família. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje estive na escola, ou irei na escola tal dia. Informa isso também com antecedência, porque é importante para que essa família não se sinta invadida, tá? Nossa, foi lá na escola, tá falando mal da gente. Nossa, foi lá com o fulano, que foi conversado? Que essa mulher não fala, esse homem não fala o que ele fez. Gente, é extremamente importante, até porque muitas dessas famílias já passaram por outros profissionais e que fizeram um trabalho, desculpa o termo, de merda. E muitas vezes a gente pega essas consequências, tá? Muitas vezes a gente pega uma família extremamente desconfiada, uma família que diz assim, meu Deus, eu tô tentando porque eu coloquei porque a escola mandou eu colocar, porque o médico mandou eu colocar, mas eu vou ser bem sincera, eu nunca vi evolução em relação a essa psicologia. Gente, o que eu já escutei disso no consultório, eu não posso nem contabilizar para vocês. E me dói profundamente, porque vocês estão levando o nome da nossa profissão. Então vamos fazer um trabalho de excelência, vamos ter um mínimo de empatia, eu vou fazer com o outro aquilo que eu gostaria que fizessem também comigo, né? Então avisa. Conversou com o psiquiatra? Família, conversei com o psiquiatra, avaliamos isso e isso, vai permanecer essa medicação, fiz a pontuação, pessoal, fui na escola, obtive essas informações, conversamos, orientamos. Se for necessário, marca uma sessão de feedback com essa família, né? Se for algo extremamente importante, dependendo do que o teu paciente tenha, seja depressão, TAG, TOC, TOD, TDAH, borderline, não sei. De repente, marca uma sessão aí de feedback, de orientação mesmo dessa família, sobre o uso da medicação, sobre o cronograma escolar, sobre algum reforço que esse paciente precisa ter, enfim. Pra gente finalizar que o vídeo ficou longo, tá? Mas necessário. Vamos ter uma atuação empática. Se eu quero que essa família seja participativa no processo, eu, enquanto profissional, preciso ser participativo também. Fica a dica para fazer a sua análise, tá? Isso não é uma coisa que a gente aprende na faculdade. Isso foi uma coisa que a Kedna, enquanto psicóloga, aprendeu no tete a tete ali, como mãe de paciente, como também como profissional na área clínica há 18 anos. Então, eu deixo essa troca reflexiva aqui para vocês. Óbvio que cada contexto é um contexto. Se você não concordar com tudo que eu falei aqui, tudo bem, mas pelo menos você tem uma outra visão, uma outra perspectiva sobre essa questão da atuação clínica, tá? E eu gostaria muito de receber o teu feedback, de saber o que é que você está achando desses vídeos, da sua forma de atuar, lembrando e pontuando que eu pontuo tanto para quem eu supervisiono, como para os grupos de WhatsApp, como para esse canal aqui. Nós só iremos crescer enquanto profissão, quando a gente aprender a sair desse isolamento e dividir conhecimento. Não vai faltar pacientes para você, não vai faltar nada para ti, porque a gente cresce nesse processo e nessa construção. Fica a dica. Um beijo grandão e até o nosso próximo vídeo por aqui no canal. Tchau, tchau.